Bom, meu nome é Nganga Kemba, sou Nganga de Quimbanda e luciferiano, né? E hoje eu vou falar nesse vídeo aqui, vou dar minha opinião, né? Até porque eu fiz um vídeo anterior com relação a Quimbanda e Aguesse, né? E aí veio um cidadão que se diz luciferiano e veio querer comentar no meu vídeo com relação a essa situação. E aí depois ele veio com, uma situação falando que diz que estamos sendo uma vergonha para os satanistas e para os luciferianos, porque nós não sabemos separar Quimbanda de luciferianismo. E aí hoje nesse vídeo, né, eu só vou falar uma situação bem simples, até porque eu não sou obrigado a concordar com a opinião de ninguém, né? Não sou obrigado a concordar com a opinião de haters e também não sou obrigado a concordar com a opinião, né? Até porque, vamos lá, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá, né? Luciferianismo, né? Luciferianismo, para quem não sabe, é uma filosofia e não uma religião. Luciferianismo é uma filosofia e não uma religião. E aí, hoje em dia, nós temos visto, né, algumas pessoas que não conseguem separar uma coisa da outra. Eles pegam o luciferianismo e meio que estão fazendo como se fosse um cristianismo transvestido de luciferianismo. Por que, Diego? Porque vamos lá. O luciferianismo tem sua base filosófica. Pode ser que tenha outros autores, mas o mais comum de todos eles é o Michael W. Ford, né? Onde lá você tem alguns livros desse autor, Michael W. Ford, em que ele fala sobre as bases do luciferianismo. Né? Só que vamos lá, tem muita gente hoje que tem falado sobre luciferianismo, mas até esse cidadão que veio me criticar no meu vídeo, eu acho que ele não sabe o que é luciferianismo de fato, né? Vou simplificar a questão do luciferianismo em poucas palavras. Luciferianismo, ou o luciferianismo teísta, ele acredita em Lúcifer como sendo uma divindade. Sim, o luciferianismo, praticante de luciferianismo, aquele que tem essa filosofia luciferiana de vida, né? Ele tem Lúcifer como sendo a sua base, ou seja, Lúcifer dentro do luciferianismo ele é uma divindade, E aí vamos lá, sendo Lúcifer uma divindade, nós temos que entender da seguinte maneira: como Lúcifer ao longo da história nunca foi uma divindade, sim, ele foi apenas um título. Sim, Lúcifer ou Luxferus significa portador da luz, o portador da luz, né? E ao longo da história da humanidade tivemos vários Lúcifers. Nós tivemos o deus antigo do Egito chamado Sete, né? Que é o deus do caos. Tivemos Dianos Lucifero, que é considerado, alguns não consideram, mas alguns também consideram Dianos Lucifero, da estregueria italiana, como sendo um Lúcifer, né? Assim como também Prometeus, assim como Apolo e outros tantos deuses de diversos panteões, né? Então, o luciferiano, ele acredita em Lúcifer como uma divindade. O luciferiano teísta, ou seja, ele interpreta Lúcifer como sendo uma divindade. E aí vamos lá. Interpretar Lúcifer como sendo uma divindade tem sido hoje alvo de muitas das visões serem, vou falar logo assim, transformadas em radicalismo. Por que transformadas em radicalismo? Porque se Lúcifer, o portador da luz, é aquele que transmite luz, que faz com que você obtenha o conhecimento, e esse conhecimento vai te libertar, isso tem pirado a cabeça de muitas pessoas. Por que tem pirado a cabeça de muitas pessoas? Porque vamos lá. O que eu mais vejo hoje em dia, com todo o respeito que eu vou falar, é uma cambada de satanista
e uma cambada de luciferiano que se decepcionou com o cristianismo e tem vindo para o luciferianismo e acaba fazendo o quê? Transformando Lúcifer num Jesus Cristo. Sim, eles têm transformado Lúcifer num Jesus Cristo. Ou seja, eles têm as decepções com o demiurgo ou Jesus cristão, né? Ou Deus cristão. E aí acaba transferindo essa situação para Lúcifer. E aí vamos lá. Lúcifer como divindade. Lúcifer como divindade é aquele que abre o entendimento, abre o intelecto, traz sabedoria e iluminação para as pessoas. E aí vamos lá. Se eu sou um adepto do luciferianismo e acredito nessa filosofia em que Lúcifer vai abrir o meu entendimento, vai abrir o meu intelecto e vai trazer para mim, através do conhecimento, o entendimento do que eu não conheço. Então, se o conhecimento ele abre portas, se o conhecimento ele traz para você novos horizontes, então por que eu obtenho conhecimento e esse conhecimento faz com que eu critique outras pessoas? Não tem embasamento dentro do luciferianismo. Por quê? Um luciferiano de fato, vou falar logo a verdade, isso está também dentro das bases do livro do Michael W. Ford, né? Agora que me voltei. Falando que o luciferiano, sim, ele tem a sua base filosófica, ele tem o seu entendimento e sim, questionar. O questionamento vai fazer com que você busque o conhecimento. É o questionamento. Ou seja, você se auto-questionar, vai fazer com que você obtenha conhecimento. Só que não fala sobre a questão da crítica. Não fala sobre a questão da crítica. E aí é que está o problema. Tem muito luciferiano hoje, que nem eu falo, se decepciona com o cristianismo, tem as mesmas atitudes dos cristãos, e aí quer transferir a decepção deles do cristianismo para dentro do luciferianismo. E aí eles cometem os mesmos erros que os cristãos. Como assim eles cometem os mesmos erros? Sim, como luciferiano, nós estamos em busca do conhecimento. E é através desse conhecimento que nós obtemos a nossa iluminação e obtemos o nosso entendimento. Só que o conhecimento, ele é algo vasto. Conhecimento não é algo fechado numa caixinha, né? Então hoje eu tenho uma opinião sobre o luciferianismo. Daqui 2 anos, quem sabe, será que eu vou ter a mesma opinião sobre o luciferianismo? Ou vou ter o mesmo entendimento sobre o luciferianismo? Não. Até porque o luciferianismo, vamos lá, sendo uma filosofia, o luciferianismo ele não tem nada de culto. Você presta culto a Lúcifer, porém é uma filosofia, não é uma religião. Então acreditar em Lúcifer como sendo uma divindade, e aí vamos lá, você tem o luciferiano que entende Lúcifer como sendo uma divindade, porém ele não pratica o culto a Lúcifer, e você tem o luciferiano que pratica culto a Lúcifer. Então ele tem a prática magística, tem a prática de culto a essa divindade. E é através dessa experiência que você vai obtendo o seu entendimento. Só que aí é que está. A experiência que nós temos com relação a Lúcifer, ou o entendimento que nós temos com relação a Lúcifer, vai de acordo com a prática pessoal do adepto. Vai com a prática do adepto. Então, ou seja, hoje eu tenho um entendimento sobre Lúcifer. E aí eu faço minha prática, e sim, semanalmente, tem gente que não, mas eu semanalmente tenho a minha prática luciferiana. Então sim, eu faço e presto cultos semanais a Lúcifer, e também tenho uma prática do luciferianismo gnóstico, até porque eu também, eu flerto entre 2 vertentes, porque eu faço parte de 2 ordens luciferianas, faço parte de 2 ordens luciferianas, aonde eu tenho em uma das ordens luciferianas a visão do luciferianismo teísta, e na outra ordem eu tenho a visão do luciferiano agnóstico, ou gnóstico por assim dizer. Então,
O luciferiano gnóstico não tem a mesma visão do luciferiano teísta. Até porque o nome já fala, agnóstico. Então, o luciferiano agnóstico, ele tem Lúcifer sim como sendo uma divindade, porém, ele questiona essas bases. Ou seja, ele não tem o luciferianismo como sendo, ou Lúcifer como sendo um Deus todo-poderoso. Ele não tem essa visão. Ele não tem a mesma visão do luciferiano teísta, em que o luciferiano teísta tem por base a sua visão em que Lúcifer sim é uma divindade suprema. Como assim suprema? Sim, tem muitas pessoas que batem nessa tecla, mas a maioria dos luciferianos aos quais eu tenho visto, né, coloca Lúcifer como sendo a divindade suprema, né? Apesar de entender que tem alguns luciferianos que têm entendimento de que existe um Deus supremo, criador de todas as coisas. Mas Lúcifer tem sido para muitos aí a mesma figura de Jesus Cristo. A mesma figura de Jesus Cristo, principalmente estes que muitas das vezes utilizam de um argumento fajuto, que eu já falo logo, um argumento fajuto e furado, de dizer que a outra pessoa não conhece do luciferianismo. Só que é que nem eu falo, se a pessoa de fato obtém o conhecimento, se a pessoa de fato tem uma prática luciferiana e entende Lúcifer como sendo uma divindade que vai trazer iluminação e o conhecimento, então como que eu posso dizer para outro luciferiano que ele está errado? Como que eu vou criticar essa pessoa? Lembrando que dentro do luciferianismo nós entendemos que não existe a crítica. A autocrítica é uma coisa. Agora, eu criticar outro luciferiano porque ele tem um entendimento diferente do meu, não faz sentido. É por isso que eu falo. Tem muito luciferiano que cai nessa mesma contradição. E aí pega esse mesmo entendimento do cristianismo, ou seja, você não tem o entendimento de Lúcifer. Você não cultua Lúcifer. Você não conhece Lúcifer. O luciferianismo é uma filosofia e uma prática. Se luciferianismo é uma filosofia e uma prática, o entendimento filosófico das pessoas são diferentes. O entendimento, a base, o conhecimento dessas pessoas é diferente. Mas você não falou, Diego, que as bases do luciferianismo vêm de Michael W. Ford? Em tese, tem pessoas que pegam, ou seja, o Michael W. Ford é o livro de cabeceira dos luciferianos. Porém, tem gente que pode pegar e entender o luciferianismo com outras bases que não a de Ford. E aí, se essa pessoa tem outros entendimentos, tem outros conceitos, tem outros entendimentos que não o de Michael W. Ford, e aí tem outras pessoas também que falam: ah, vocês envergonham o satanismo e o luciferianismo. Primeiro, satanismo e luciferianismo são duas visões totalmente diferentes. A visão satanista tem até alguma coisa, flerta com algumas bases do luciferianismo, mas a visão satanista é totalmente diferente do luciferiano. A visão do satanismo é totalmente diferente do luciferiano. E aí tem muita gente que inclusive vem com essa mesma pecha. Ah, eu sou satanista e luciferiano. Não, não tem como você ser um satanista e luciferiano ao mesmo tempo. Não tem como, porque são duas filosofias totalmente diferentes. Ou você é um satanista, ou você é um luciferiano. São duas coisas que não se sustentam. É a mesma coisa o cara querer ser um crente evangélico e ao mesmo tempo ser um católico. São duas coisas que não corroboram entre si. Ah, Diego, mas o cristianismo evangélico e o cristianismo católico são duas coisas totalmente diferentes. Sim, é a mesma coisa a questão do luciferianista, do luciferiano e do satanista. São duas visões totalmente diferentes. Então, se você é um adepto do luciferianismo e fala, eu sou um luciferiano, e flerta com o satanismo, meu querido, aí, mas você está fazendo vergonha. Cara, pega as bases do luciferianismo e pega as bases do satanismo. São duas coisas completamente diferentes. São duas coisas completamente diferentes. Apesar do luciferianismo, principalmente visando por Ford, né?
Ford pegou as bases do luciferianismo meio que flertando com as bases do satanismo. Mas foi Ford que fez esse tipo de situação. Foi Ford quem trouxe essas ideologias. Então por isso que eu falo, nem todo luciferiano tem o mesmo entendimento. Nem todo luciferiano tem a mesma opinião ou tem o mesmo entendimento e conhecimento. O que nós temos que entender de fato é que luciferianos e satanistas são coisas totalmente adversas. E outra coisa, luciferiano que critica outro luciferiano falando que esse cara não tem o conhecimento, sinceramente não entende quem é Lúcifer. Não entende quem é Lúcifer, até porque, vamos lá, eu como luciferiano, eu sou uma pessoa que busca evolução e que busca conhecimento pessoal para mim. Luciferiano não está preocupado em salvar ninguém ou está preocupado em acordar alguém. Nós luciferianos nos descobrimos luciferianos. Tem gente que vai falar o contrário, que um luciferiano nasce luciferiano. Eu digo que não. Porque eu, por exemplo, eu só fui descobrir de fato ser um luciferiano, flertar com as ideologias do luciferianismo há pouco tempo. Eu dentro do luciferianismo pode-se dizer que eu tenho 3 anos, né? 3 anos dentro do luciferianismo. De fato, eu conheço o luciferianismo, eu pratico o luciferianismo há 3 anos. Anteriormente, talvez eu tenha tido algumas bases, ou vivido, ou praticado alguma coisa, flertado com o luciferianismo. Mas de fato, dizer que eu vivo uma vida como um luciferiano tem 3 anos. Completo 3 anos agora, inclusive em janeiro, né? Que foi quando eu adentrei a ordem luciferiana a qual eu faço parte. Então, estudo o luciferianismo, pratico alta magia luciferiana, que são duas coisas totalmente diferentes também, né? Porque nem todo luciferiano, essa é a verdade, nem todo luciferiano pratica magia. Tem gente que apenas flerta com a ideia da filosofia luciferiana. Então nem todo luciferiano é quimbandeiro, nem todo luciferiano pratica magia, nem todo luciferiano tem por obrigação esse tipo de situação. Tem luciferianos que apenas gostam da visão filosófica. Tem luciferianos que não praticam a magia. Tem luciferianos que não praticam a goécia. Tem luciferianos que não praticam sistemas de magia. E aí? Então hoje as pessoas colocam o luciferianismo como se fosse o ápice das coisas. E ser um luciferiano é buscar o autoconhecimento pessoal. O seu conhecimento, a sua iluminação, a sua evolução depende única e exclusivamente de você. Não depende da opinião de outras pessoas, não depende do entendimento de outras pessoas. Eu não dependo do entendimento de outras pessoas. Eu tenho o entendimento que eu adquiri das ordens luciferianas aos quais eu faço parte. Porém, eu vivo aquilo e pratico aquilo que eu vivo. Agora, tem pessoas que, além de criticar a opinião de outras pessoas, ainda querem colocar Lúcifer como sendo um Jesus Cristo. Apesar de que sim, né? Na Bíblia, né? Aí eu vou citar a questão da Bíblia. Se eu não me engano é no livro de Apocalipse, em que coloca Jesus Cristo em quase semelhante à estrela da manhã. Faz essa comparação entre Jesus Cristo e a estrela da manhã, ou estrela da alva, né? Isso está no livro de Apocalipse. E aí, tipo, Jesus Cristo ser o Lúcifer. Então, tem muitas pessoas que não têm essa noção, não têm essa mente aberta e continuam fechadas no entendimento de um luciferianismo puritano. Só lembrando, gente, que a filosofia luciferiana, ela vai de acordo com cada pessoa. O entendimento, o estudo de cada pessoa, o aprendizado de cada pessoa é único. Eu, por exemplo, dentro da ordem luciferiana a qual eu faço parte, se eu não me engano, tem, em média, eu acho que tem quase 50 pessoas, né? 50 pessoas. Eu acho que até um pouco mais de 50 pessoas. Não lembro ao certo, mas eu sei que mais ou menos tem quase 100 pessoas. Cada pessoa tem uma experiência individual com Lúcifer. Cada pessoa tem uma situação diferenciada com Lúcifer. Então,
se você pratica o luciferianismo, se você tem essa filosofia luciferiana, cada pessoa vai ter o seu contato com Lúcifer de forma individual. Não vai ser igual. A minha forma de entender Lúcifer, a minha forma de receber Lúcifer, a minha forma de me conectar com Lúcifer pode ser diferente de outra pessoa e está tudo certo. Aqui eu não estou aqui para pregar uma verdade absoluta e falar, não, o cara tem que seguir as bases do luciferianismo dessa forma. Não, meu querido. Cada situação, cada pessoa é uma. É a mesma coisa você tomar um medicamento. Tem medicamentos que vão reagir ao meu organismo de uma forma. Tem medicamentos que vão reagir no organismo de outras pessoas de outra forma. E tá tudo certo. Agora, eu querer dizer que fulano de tal, porque ele flerta, e sim, dentro das quimbandas, principalmente da quimbanda brasileira, né? Sim, algumas quimbandas, não vou dizer todas, algumas quimbandas, principalmente a quimbanda luciferiana, trouxe essa visão do luciferianismo para dentro da quimbanda. Trouxe essa visão do luciferianismo para dentro da quimbanda. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam. Quando eu me iniciei numa tradição de quimbanda luciferiana, meu mestre deixou bem claro. A quimbanda luciferiana nada mais é do que uma quimbanda, como qualquer outra quimbanda, aonde o culto principal é de Exu e Pombogira. Então, você ter uma quimbanda com a filosofia luciferiana, para muitos quimbandeiros é o ó, né? Mas vamos lá. É aí aonde que entra a questão. Tem pessoas que não entenderam ainda o que é o luciferianismo. Tem pessoas que acham que Lúcifer é o Satã, ou Satanás, ou coisa ruim, por assim dizer, porque não conhecem as bases do luciferianismo. E aí querem julgar o luciferianismo com a visão cristã. Então é por isso que eu falo, o luciferiano que tem a mesma visão ou o mesmo entendimento do cristianismo, ele está trocando 6 por meia dúzia. É como o meu mestre fala, não tem como você ser um cristão e um luciferiano ao mesmo tempo. Não tem como você ter as duas visões. São duas visões totalmente diferentes. São dois entendimentos totalmente diferentes. E aí tem muito cristão que ainda está flertando com o luciferianismo e tem muito luciferiano, né, que tem as mesmas visões do cristão ou tem as mesmas práticas do cristão. Principalmente essa de achar que só ele tem Lúcifer. Só ele é o cara bom da boca, só ele é o luciferiano, o bonzão, o pá. E aí eu falo para essa pessoa, meu querido, se você é um luciferiano de PDF, ou se você acha que só você tem Lúcifer e que os outros não têm, acho que você deveria de voltar para a igreja cristã, né? Deveria de voltar para a igreja cristã, porque você está tendo as mesmas ações dos cristãos, que é o quê? Criticar os outros que não pensam ou não têm o mesmo entendimento que o seu. Não tem o mesmo entendimento que o seu. Só você tem Lúcifer, os outros não têm. E aí é que eu falo. Tem pessoas que estão dentro do luciferianismo, que estão se denominando luciferianos, que estudam sobre luciferianismo, mas praticam as mesmas coisas que o cristão. Principalmente essa de falar, só eu entendo sobre satanismo, só eu entendo sobre luciferianismo. E você quer que eu fale a verdade? Eu não digo que até porque, digamos assim, 3 anos, né? 3 anos como um luciferiano, sim, a minha vida mudou bastante. Não mudou do jeito que eu queria, mas sim, as minhas experienciações com o Lúcifer têm sido válidas. Até mesmo aquelas que são negativas, mas têm sido válidas. E aí é que tá. Tem luciferianos que estão muito bem de vida. Tem luciferianos que não estão tão bem de vida. E aí eu vou culpar Lúcifer? Vou fazer igual o cristão? Vou culpar Lúcifer porque a minha vida tá uma merda? Não. É porque provavelmente a forma que você está praticando o luciferianismo talvez não seja tão favorável ao que você tem tido. E normalmente é o que acontece. Nós luciferianos estamos passivos de erro. Nós luciferianos não somos os melhores, os fodões.
como muita gente fala. Nós estamos caminhando em busca da nossa evolução pessoal, em busca do nosso entendimento pessoal. Agora, dizer que os outros têm Lúcifer, ou que só eu tenho Lúcifer e que os outros não têm, isso é uma puta de uma hipocrisia, meu irmão. É como eu falo, é o cara querer ser um cristão e falar que é luciferiano. O cara tem as mesmas atitudes, tem o mesmo entendimento, tem as mesmas ações que os cristãos. E aí é que eu falo, isso daí é uma puta de uma hipocrisia. E o que mais se vê hoje em dia é isso. Um bando de cristão frustrado, querendo ser satanista e querendo ser luciferiano. E aí é que eu digo, o verdadeiro luciferiano, ele não critica. O verdadeiro luciferiano, ele dá a sua opinião. Mas a sua opinião não é uma verdade absoluta. A sua opinião não é uma verdade absoluta. Até porque, como eu disse, se é o conhecimento que te liberta, hoje você pode ter X conhecimento. Daqui não sei quantos anos, será que é o mesmo conhecimento que você vai adquirir até então? Porque conhecimento é algo infinito, irmão. Conhecimento é algo infinito. E se o conhecimento ele é algo infinito, hoje eu tenho um entendimento, amanhã posso ter outro, daqui 10 anos vou ter outro. Então, é a minha relação com o Lúcifer que vai fazer com que as coisas mudem. É a minha relação pessoal com o Lúcifer, não é o coletivo. Nós temos que entender que sim, o luciferianismo é uma filosofia e ela é sim uma filosofia que muitas das vezes ela não é coletiva. E nunca vai ser coletiva, porque o entendimento do luciferianismo ele é pessoal. Cada um estuda, cada um obtém conhecimento, cada um tem a sua prática e cada um tem a sua experiência. Aí alguns vão falar, Diego, você vai usar aquela velha frase, cada um toca a panela do jeito que... Mas é a verdade. Cada um é a mesma coisa, você vai para uma faculdade de filosofia, né? Para um curso de filosofia, uma graduação em filosofia. Todo mundo que sai filósofo de lá vai ter o mesmo entendimento? Cada um que... Sim, eles vão sair com o mesmo diploma de graduação, ou licenciatura ou bacharel em filosofia. Mas será que todos eles vão pensar da mesma forma? Será que todos eles vão agir da mesma forma? Será que todos eles vão ter a mesma linha de raciocínio da filosofia? Não, não vai. Mesma coisa o luciferianismo. Não adianta eu querer achar que eu sou o único luciferiano, que só eu sei das coisas, quando na realidade quando eu vejo certas pessoas fazerem certas críticas, e aí fala, você não sabe de porra nenhuma. Meu irmão, volta para a igreja, né? Volta para a igreja cristã, volta para o cristianismo, porque se você acha que só você tem né? Só você tem Lúcifer e que os outros não têm, você vai fazer a mesma coisa que os cristãos fazem, que é o quê? Te criticar porque só ele tem Deus, só ele tem o Jesus dele, e você não é ninguém, você vai para o inferno. Essa é a mesma visão de pessoas que querem ser luciferianos, mas na verdade não são. Não têm a mesma ideologia, não têm as mesmas atitudes e não têm a mesma situação do luciferianismo. Essas pessoas que se dizem muito boas dentro do luciferianismo, que são as corretíssimas do luciferianismo, provavelmente são pessoas que simplesmente são frustradas dentro de outras religiões e querem serem os melhores dentro do luciferianismo. Quando na realidade é como eu digo, cada religião, cada filosofia é praticada de uma forma. Lógico que as bases são as mesmas, porém, cada pessoa vai praticar isso de uma forma, de acordo com o seu entendimento, ou como a gente fala muitas das vezes, cada um vai colocar o seu tempero, do jeito que... Então é isso. Ser um luciferiano é entender que a gente não tem a verdade absoluta, nós estamos buscando o conhecimento, é o conhecimento que vai nos libertar. Mas dizer que só eu tenho o conhecimento e que outra pessoa não tem, outra pessoa pode ter
a visão, né? A visão do luciferianismo diferente da minha. E tá tudo certo. Eu acho que como luciferiano, a gente precisa ter a mente aberta e entender que nem todo mundo tem a mesma opinião que a minha. E tá tudo certo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E, gente, internet é para isso. É para trocar ideia, para trocar visões, para trocar entendimentos. E é isso. Ninguém tem a verdade absoluta. Nem nós, luciferianos, temos a verdade absoluta. Nós estamos em busca do conhecimento. E é o conhecimento que vai nos libertar. Nós não somos o dono da verdade absoluta. E essa é a verdade. Beleza? Se vocês quiserem fazer consultas oraculares, rituais de magia ou trabalhos espirituais, só entrar em contato com a gente. As informações vão estar aqui abaixo do vídeo. Beleza? Um abraço a todos. Sucesso. Fui!